você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, nós vamos tentar fazer uma transmissão simultânea pelo Facebook e também pelo Zoom. Então, se você estiver aí, não sai, não fica aí com a gente. E a gente vai começar. A gente já estava começando ali pelo Zoom e agora nós vamos começar aqui também pelo Facebook. Então, não sai não, não quero perder nenhum de vocês. Tem algumas pessoas que não têm acesso ao Zoom, então nós vamos tentar fazer pelos dois. Eu quero saber se só me dá um tchauzinho aí quem está com vídeo, se você está me vendo bem, está me ouvindo bem. Ok, Daniel, um abraço, viu? Daniel e Daniela, estou vendo vocês. Elcia, eu vou só aqui abrir o outro aqui, colocar aqui a tela. K2, Saulo, Paula. A única coisa é que quem está no Facebook não vai conseguir visualizar o PowerPoint, tá bom? Mas isso depois eu vou deixar também disponível no YouTube e todos vão poder participar, tá ok? Deixa eu colocar aqui a minha tela. Queria que vocês, por favor, todos desativassem o seu vídeo e o seu áudio, tá bom? E quando você fosse falar alguma coisa, você pode escrever ali no chat, tá bom? Ok? Então, vamos desativar para a gente poder consumir menos banda. Então, ali no chat, todos podem escrever, que eu vou estar visualizando os dois aqui. Tá? Então, desative aí, por favor, o seu vídeo e o seu áudio. Ok, já temos pessoas aqui no Facebook também nos assistindo. Dornélia Oliveira, seja bem-vinda, viu, Dornélia? Nós estamos ali pelo Zoom, se você quiser ir lá no Zoom também, se você tiver acesso, você entra por lá. Mas como tem pessoas que não têm acesso ao Zoom, então nós vamos ter os dois aqui, o Zoom e também o Facebook. Vamos orar a Deus para que a internet funcione direitinho e todos possam assistir tranquilamente, né? E se você quiser participar aí, se você entrar no Zoom, você desativa o seu vídeo e desativa o seu áudio, tá bom? Para a gente não consumir tanta banda, senão a gente não consegue transmitir nem para um nem para o outro. Margarete Ferreira Mendes, está pelo Facebook, seja bem-vinda, Margarete. Sua filha está assistindo lá pelo Zoom, tá bom? Então, se você quiser assistir pelo Zoom, se não conseguir, vai aí pelo Facebook mesmo, tá bom? Já temos bastante pessoas na nossa sala, tanto no Zoom como aqui no Facebook, e a gente vai começar então, porque a gente tem horário hoje, depois que eu terminar, eu tenho uma surpresa para vocês, tá bom? E aqueles que quiserem, vão poder participar também. Neuza Ferreira Pinheiro, de Uruaçu, seja bem-vinda também, tá bom? Então, vamos orar? Se puderem, se ajoelhar. Desliguem o áudio de vocês, tá bom? Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia que se renova a cada dia. Novamente estamos aqui reunidos, Senhor, pelo teu poder e pela tua graça. Queremos pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito comece a trabalhar na mente e no coração de todos aqueles que estão aqui conectados. Amém. Também, Senhor, te pedimos em favor das famílias que estão reunidas, dos casais, pessoas que estão a sós também, que o teu Santo Espírito comece agora a trabalhar na mente e no coração delas. Amém. Obrigado por nos permitir entrar em suas casas e pelo poder do Santo Espírito chegar até elas. Amém. E agora, Senhor, pedimos também que a transmissão pelo Facebook e pelo Zoom aconteça de uma maneira simples e que todos possam entender e compreender essa mensagem. Amém. Nós estamos encerrando esse quarto dia de estudos. Ainda tem muita coisa para nós vermos, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para falarmos com coerência, falarmos embasados na sua palavra e que todos possam compreender. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vou pedir então para vocês desativarem a câmera de vocês para a gente não consumir banda, tá bom? E para que todos possam assistir. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, tá bom? Eu vou só compartilhar a tela compartilhar a tela que eu tenho para participar do PowerPoint. E eu queria que, se vocês me dissessem que tá ok, quem estiver aí no Zoom, possa me dar um ok, tá bom? Eu vou colocar aqui e vou deixar aí, ok? Então vendo a tela? Só me diga. Sim. Ok, então tá bom. Tá bom. Então vamos começar então.
Bom, ontem nós chegamos até uma certa altura sobre o estudo do santuário. E depois, se você ficar com alguma dúvida, a gente ainda tem muita coisa ainda para apresentar para vocês. Eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo. Eu achei que 3 dias ia ser o suficiente para o santuário, mas eu tenho muita coisa ainda para apresentar e não, acho que não vai dar tempo e a gente pode fazer um segundo round depois a gente estudar mais sobre o santuário, tá bom? São muitos detalhes. Santuário eu fico encantado cada vez que um novo detalhe aparece e a gente começa a entender mais e mais sobre a palavra de Deus, tá ok? Então, nós paramos ontem, se eu não me engano, foi o que acontece na restauração do santuário e como. Eu vou colocar a tela aqui agora para vocês poderem acompanhar a tela. E nós vimos aí o que acontece nos 2.300 anos e a restauração do santuário. E nós fomos vendo ali que a restauração do santuário, no século XIV, né, começou com John Wycliffe, depois ele traduziu a Bíblia, ele restaurou então a mesa dos pães, aqui é só recapitulando, né? No século XV, Martinho Lutero foi chamado por Deus para restaurar o altar de sacrifício, né? Que ele diz que não é mais por penitência que nós somos salvos, e sim nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, né? Depois, restauração no século XVI com João Calvino, que ele vai falar da restauração do altar de sacrifício. Por favor, quem entrar na sala do Zoom, desligue o seu microfone, por favor. Ok? E depois nós vemos que ele restaura, então, o altar de incenso. Depois nós vimos no século XVII John Smith, o batismo, que é a pia, né? E nós vemos que isso tem uma sequência lógica, né? No século XVIII, John Wesley restaura o candelabro, que é o testemunho. Depois, no século XVIII, vem um movimento adventista que vai restaurar o dia do juízo e a arca da aliança, né? E aí, novos inimigos, nós estamos linkando isso com a verdade presente. Cada vez que a verdade presente é apresentada, o grupo que não avança com a mensagem, ele tende a atacar o mensageiro, a mensagem que está sendo pregada naquele momento. Então, aqueles que rejeitam a mensagem, eles vão atacar a mensagem ou não vão avançar com ela, ok? E vão se tornando inimigos da verdade. Então, em todas as épocas, nós vimos aí, desde John Wycliffe até a verdade presente, quando chegou em 1844, todas as vezes que a mensagem, a verdade presente era pregada, essa nova verdade era apresentada, um grupo de pessoas que não avançava, atacava, dizendo que aqueles que estavam pregando essa mensagem era um herege, ok? Então, vamos nessa sequência. Nós vemos, então, que esse grupo agora, o movimento adventista, que é um movimento, não é a igreja adventista, ele foi liderado ali por Guilherme Miller e outras pessoas que estavam pregando a mensagem do advento, da vinda de Cristo, e o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Eles agora, como se diz, passam pelaquela decepção, e quando eles passam por aquela decepção, aí então vai se formar a igreja adventista do sétimo dia, depois da decepção, né? Como se diz, cumprindo o que diz lá em Daniel, que o livrinho que se comeu, né, ele era doce na boca e ele se tornou amargo. Por quê? Porque foi a experiência da grande decepção. Então as pessoas dizem, vocês são daquela igreja que tiveram uma grande decepção, que pregaram que Jesus ia voltar e não aconteceu nada? Assim, nós temos que afirmar que somos dessa igreja. Sabe por quê? Porque a igreja cristã também surgiu de uma grande decepção. Os discípulos acreditavam que Jesus iria fundar o seu reino aqui na terra. No entanto, quando ele morreu na cruz, eles passaram por essa grande decepção e aí iniciou o cristianismo. A igreja adventista também, como predito na profecia de Daniel, que era comendo o livrinho que era doce na boca e depois se tornou amargo no estômago, era a grande decepção que eles também passaram. Mas isso não significa que a igreja, por isso, é falsa. Ao contrário, isso é que identifica que essa igreja é verdadeira. Porque as outras igrejas têm que ter passado por essa decepção. Porque isso estava predito na profecia. Se a sua igreja não teve essa grande decepção, é bom você tomar cuidado e estudar um pouco mais a profecia. Para nos assistir nesse último alguém está ligando aí? Eu queria pedir, por favor, para desligar o áudio. Isso. Ok. No Zoom tem esses problemas, né? Hoje de manhã eu participei de uma reunião no Zoom e acontecia isso também. Então,
Aí surge, então, o movimento adventista, e o movimento adventista que vai pregar a vinda de Cristo naqueles dias, vai passar por essa decepção, e aí vai surgir a igreja adventista com o restante dos fiéis que permaneceram e continuaram estudando a profecia. E esse grupo, ele não está mais para restaurar nenhum móvel do santuário, porque todos os móveis já foram restaurados. Esse grupo agora... Você que está aí ligadinho para nos assistir nesse último estudo que nós vamos estar fazendo, né? Alguém, por favor, desliga o microfone. Vamos tentar fazer pelos... Porque alguém está assistindo. O Zoom tem esses problemas aqui, né? Porque às vezes a pessoa entra com os microfones desativados. Você não gerencia, né? Eu estou desativando. Ok. Tem que ficar parando toda hora, né? Isso é ruim. Então, vamos lá. Então, esta igreja agora vai restaurar... eu vou pedir para a irmã, acho que Maria do Carmo, desligar o vídeo dela, ficar só no áudio, porque vai consumir a banda. Isso, obrigado, irmã. Eu desliguei todos aqui, não sei por que não desligou. Aí, esse povo agora vai restaurar o que está dentro da arca. Não vai mais restaurar a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança já foi restaurada, que eles pregaram o dia do juízo e todas as pessoas entenderam. Tem um documentário, eu não me lembro agora se é do Espírito e Profecia, que diz, não é documentário, um texto escrito que 3 em cada 4 pessoas no mundo ouviram falar da vinda de Cristo no tempo da Sr. White, quando eles pregaram a vinda de Cristo em 22 de outubro. Ou seja, 75% do mundo foi atingido com a mensagem. Veja que coisa fantástica. Eles não tinham internet, eles não tinham Facebook, eles não tinham WhatsApp, e eles, pelo poder do Espírito Santo, levaram essa mensagem a 75% do mundo. Agora imagina o que vai acontecer no tempo do fim, né? Quando essa mensagem puder, todos os canais sendo usados, né, para a pregação da mensagem, e o poder do Espírito Santo iluminando toda a terra, Apocalipse 18, o 4º anjo que vai iluminar toda a terra, pelo nosso testemunho, irmãos. Pelo nosso testemunho. Então, quando nós olhamos aqui para a sequência, nós vemos que, então, eles vão trabalhar na restauração do que está dentro da arca. E o que está dentro da arca são 3 coisas que Deus guardou ali dentro, que é o maná, a vara de Arão e a lei de Deus. E nós vimos que, então, o joio é que agora vai atacar esse grupo. Então, nós vimos que todas as vezes que a verdade presente foi pregada, aqueles que não avançavam, a criticavam e diziam que aqueles que estavam pregando essa mensagem era heresia e eles eram hereges, que mereciam ser perseguidos e muitos deles foram mortos. Agora, no tempo do fim, com a igreja de Deus, vai haver uma mistura. E o que acontece? Agora, no tempo do fim, aqueles que estão pregando essa verdade, que está dentro da arca, ele agora vai ser criticado e perseguido pelo joio. E o joio vai dizer que eles são o quê? Hereges e que devem ser perseguidos e tirados do meio do povo. E isso está acontecendo nos nossos dias hoje. Quando a gente olha para o maná tem a relação direta com a reforma de saúde e de como Deus sustenta seu povo, ok? Depois nós vemos que a vara de Arão tem 2 ligações. Primeiro, a maná tem a reforma de saúde e de como Deus cuida do seu povo. O cuidar de Deus com o seu povo. A vara de Arão também tem relação 2 coisas. O dom profético e a educação, ok? Deus, a educação do seu povo, dos seus filhos, tá ok? Deixa eu admitir aqui mais um que chegou aqui. Pedro Bertoluzzi, ok. E depois nós vimos também que a lei de Deus, que é outro item que está dentro dentro da arca, representa a obediência à lei de Deus e aos seus mandamentos. E nós vimos que isso são 3 áreas que Deus quer trabalhar no ser humano. A primeira área que Deus vai trabalhar no ser humano é a questão física do ser humano. Ou seja, Deus, através da alimentação, promover um bem-estar físico e mental desse corpo, onde Deus quer habitar no nosso lóbulo frontal. Depois, tendo saúde física e mental, agora Deus vai trabalhar pelo dom profético na parte mental e intelectual do seu povo. E depois,
Deus vai trabalhar numa outra dimensão, na parte espiritual e o nosso caráter, pela obediência à sua lei e aos seus ditames, ok? Então, quando nós olhamos para as tentações, nós paramos aqui ontem, nós vemos Eva, né, sendo tentada, e ela passou por 3 tentações. Nós vemos que também Daniel e seus companheiros passaram por 3 tentações, e nós vimos também que Jesus também passou por 3 tentações. Agora, quais são essas tentações? O que eles foram tentados? Então, olha só, quando a gente olha para Eva, ok? Deixa eu voltar aqui. Ok. Quando a gente olha para Eva, quais são as tentações? Mas, irmão, peraí, eu nunca vi dizer que Eva foi tentada 3 vezes. Eu sempre ouvi dizer que ela sempre só passou por uma tentação. Então, eu vou mostrar para vocês que Eva foi tentada 3 vezes. A primeira tentação de Eva foi o quê? Foi o apetite. A segunda tentação de Eva, então, primeira tentação de Eva, a serpente veio e ofereceu para ela o quê? Ofereceu o fruto. Come, Eva. É bom. É bom aos olhos e é gostoso. Olha, eu comi e estou falando. A segunda tentação de Eva é a tentação da presunção. E vocês vão entender já algo bem interessante também. A presunção. Quando Eva foi tentada no apetite e tocou no fruto e começou agora, entre aspas, a negociar, a conversar, a dialogar com a serpente, Eva agora vai passar pela segunda tentação. E a segunda tentação de Eva é a presunção. Vocês vão ver que todas elas têm 2 áreas também. Nós vamos falar isso já já. É a presunção. Por quê? Quando ele diz assim, come, que é bom aos olhos. E a segunda tentação, olha, você vai ser igual a Deus. Ou seja, Eva se tornou presunçosa em desejar ser igual a quem? Igual a Deus. Olha, isso é bom. Ser igual a Deus. E a terceira tentação já não é mais tentação, é quando cede a primeira e a segunda, aí as pessoas se tornam escravas de Satanás e vão escolher quem elas vão adorar. Ou adorar a Deus, ou adorar o diabo. Agora, quando você olha para a primeira tentação que Eva passou, é o apetite. E ela se afastou do seu marido. Ok? E aí agora ela vai passar pela segunda tentação, que é a questão da presunção. E quando nós olhamos para a questão da presunção, ela tem uma outra relação, que é a questão da interpretação. Isso é muito interessante. Quando ela cede à tentação do apetite, ela vai passar pela segunda tentação, que é da presunção e a interpretação do texto. Porque, olha só, quando Eva começa a conversar com a serpente, e ela dá ouvidos ao apetite, e agora ela vai dizer o quê? A serpente vai assim, olha, não foi assim que Deus disse? E Eva vai dizer algo que Deus não disse. Se você ler lá o que Deus disse e o que Eva disse, você vai ver que Eva está interpretando de forma incorreta aquilo que Deus disse. E então ela cede à tentação e agora ela parte para adoração. E ela agora vai adorar, então, o próprio Satanás. E o Satanás, ele não tem como sair dali da árvore. E ele agora entrega para Eva o fruto para que Eva vá até onde? Vá até Adão. E quando ela chega em Adão, ela vai lá fazer o quê? Pegar o cetro de Adão, entregar para Satanás. Ela não fez isso de forma física, mas quando ela fez com que Adão caísse, o cetro que era de Adão passou agora para Satanás e ele tornou-se agora o príncipe deste mundo, que era Adão. Então veja a sequência: apetite, presunção e adoração. Quando nós vamos para o segundo grupo agora, olhando aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. O segundo grupo, nós vamos ver que é Daniel e seus companheiros. Daniel e seus companheiros, quando foram levados para a Babilônia, e lá na Babilônia, Daniel e seus companheiros estavam ali. Qual foi a primeira prova que eles passaram? Foi lá na cozinha do palácio. E Daniel escolhe, junto com seus companheiros, e olha que tinha muitos judeus ali, hein? Somente os 4 tomaram a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Preferiram comer o quê? Zeroim.
Alimento que Deus deu lá atrás no Éden para Adão e Eva. E eles escolheram, então, se alimentar de como Deus gostaria que eles se alimentassem. E a alimentação de Daniel, então, agora deu a ele a segunda prova. Eles passaram, aí, olha só, quando eles tomaram a decisão juntos de não comer, eles até ali estavam juntos. E depois os três vão se separar. E vão ter provas iguais em momentos diferentes. Você vai ver que a segunda prova é a prova da presunção. E Adão e Daniel, vai ser dito para ele o quê? Olha, Daniel, a primeira tentação de Daniel, né? A segunda tentação de Daniel é também interpretação e também é a questão da presunção. O rei chegou e disse para... Obrigado. O rei chegou... Deixa eu só tomar um chazinho aqui que a minha tosse vai parar. Obrigado, Emailka. O rei chegou para Daniel e disse: eu ouvi dizer que você é o homem que revela sonhos, que interpreta sonhos. E Daniel disse assim: eu não, mas há um Deus no céu que pode fazer isso. Ele tira a glória dele e lança essa glória sobre Deus, e ele não se torna presunçoso ao ponto de dizer que ele é quem revela sonhos. Vocês veem que isso também aconteceu com José. Agora, olha só. Agora, Daniel, quando passa pela segunda prova, a terceira prova é a questão de quê? A adoração. E então, os homens se reúnem, os líderes do rei se reúnem para colocar um decreto para impedir Daniel de orar, e eles colocam esse decreto para prender Daniel e poder levá-lo a não adorar a Deus. E Daniel não cede à tentação, porque ele está fortalecido, e ele agora não cede à tentação, e ele vai para a cova dos leões e passa por essa prova. Ok? Deus honrou Daniel. Porque Daniel antes honrou a Deus. E os três amigos, a mesma coisa. Primeiro eles passam pela prova do apetite. A segunda prova que eles passam é o quê? A adoração. Lá na fornalha do rei. Terceira. A terceira. E eles passam por essa prova. E eles agora não cedem à tentação. Mas antes deles, o rei falou assim: ó, vem cá, talvez vocês não tenham entendido. Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Não, ele falou assim: não, nós entendemos. Nós interpretamos corretamente o que o senhor disse. Nós não vamos ceder à tentação. Não vamos, se o senhor quiser, pode já nos lançar na fornalha. Não precisa nem perder tempo tocando a trombeta. Nós não vamos ajoelhar. Então eles passam pela prova e são lançados na fornalha e passam pela prova. Então nós vemos que são 3 provas. Agora olha o povo. Quando a gente olha para a segunda parte aqui, a terceira, olha só, vou compartilhar aqui a tela para vocês. Nós vemos agora Jesus, ele é batizado e ele agora é levado para o deserto, ele vai ficar 40 dias no deserto, e lá no deserto agora ele vai receber o tentador. E quando ele recebe o tentador, que é Satanás, ele vai passar pela mesma questão. E aí, Satanás chega e a primeira prova, a tentação que ele faz a Cristo é a apetite. Transforme essas pedras em pães. E Jesus não cai nessa tentação. E aí vem a segunda prova. Interpretação e presunção. Não está escrito que se você se lançar daqui abaixo, Deus vai dar ordem para te socorrer? Aí Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus agora passa pela segunda prova, e aí Satanás escancara, e ele diz assim: então vem cá, eu quero que você me adore. Se você me adorar, eu vou te dar tudo. Se nós olharmos o que está escrito no livro História da Redenção, a Sonate diz que Satanás mostrou para Jesus todos os reinos, e as pessoas pensam que isso aí não foi simples para Jesus. Mostrou todos os reinos, e falou assim: olha, eu te entrego o cetro, para que você não tenha que passar por todo o sofrimento, e eu te dou o povo para você governar sobre eles. Você vai tê-los aqui à sua mão. Você não precisa passar pela cruz. E essa tentação foi terrível para Jesus. E Jesus disse: vai-te, Satanás. Então ele passou pelas 3 provas. Agora vamos para o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito e eles vão para o deserto. E quando vai para o deserto, o que Deus dá para eles comerem? O maná. E quando Deus dá o maná para eles comerem, o povo ama o maná.
E ai, que delícia que é esse assado de soja. Que delícia que é esse pão integral, esse arroz integral. Que delícia que é essa comida vegetariana. Foi assim que o povo fez? Não. O povo começou a reclamar e a dizer que aquele pão era um pão vil. E então, agora, eles rejeitam a reforma de saúde que Deus estava dando para eles quando eles saíram do Egito. Estava levando eles para o Sinai. Quando eles rejeitam a prova da alimentação, eles vão para a segunda prova. E eles passam pela prova que vai ter relação direta com a vara de Arão. Eles rejeitam o profeta, que é Moisés, e dizem que não precisam desse profeta, porque eles já são santos. E não precisam de Moisés e Arão para liderá-los. Então Deus traz as varas, e aí eles pede para que eles coloquem essas varas, e a vara que florir é onde Deus está colocando sua liderança, sua guia. E então Deus chama Moisés para mostrar para eles que é isso, são eles os escolhidos. E o povo então rejeitou Moisés e a vara de Arão. E agora, olha a sequência. Prova do apetite, cede ao apetite, passa a rejeitar o profeta e se torna presunçoso. E aí agora Moisés sobe no monte. E quando ele sobe no monte, o que o povo faz aqui embaixo? Enquanto Moisés está recebendo a lei, eles fazem um bezerro de ouro, cometem orgias e adoram um bezerro de ouro. Olha aqui a sequência. Apetite, presunção e adoração. Você acha que é diferente conosco? Hoje, eu pergunto para você, como você trata a questão da reforma de saúde? Ah, não, eu faço se eu quiser, isso foi só um conselho da Sion White. Primeiro que não foi conselho dela. Se você entende que ela é profeta de Deus e mensageiro do Senhor, o conselho não é dela, o conselho é de Deus. Tanto é que Moisés fala assim, Senhor, o povo está irado comigo. O povo está rebelde comigo. Eu falei, não, Moisés, o povo está rebelde com você, está comigo. Deus está falando, você está comigo. O problema não é você, sou eu. Então, Deus mostra que quando rejeita o profeta, está rejeitando diretamente a Deus. Agora, olha só, como você trata a questão da reforma de saúde? Eu costumo dizer o seguinte, não estou pregando aqui justificação pela soja. Eu quero que você entenda que a reforma de saúde, ele é o primeiro passo que nós damos em avançar ou retroceder no crescimento espiritual. Porque quando você rejeita uma mensagem clara de Deus, Deus não tem como te dar nova luz. Porque você está rejeitando já. Para que ele vai te dar nova luz? Se você já está rejeitando a reforma de saúde. Então Deus te deu uma reforma de saúde. Não para que você pudesse ser salvo. Isso são instrumentos de Deus para te ajudar a vencer as tentações e os dardos inflamados do inimigo. Então a reforma de saúde não é ponto de salvação. Reforma de saúde é ponto de perdição. Porque muitas pessoas vão ser salvas sem ter feito a reforma de saúde, porque não tiveram luz a respeito disso. Mas muitas pessoas vão se perder porque, por não fazer a reforma de saúde, não agiram corretamente e não entenderam corretamente a profecia e os escritos do tempo do fim. E por interpretar uma coisa de forma equivocada, tomaram decisões na direção oposta da vontade de Deus. Então, a reforma de saúde é o primeiro passo. Vocês viram que aqui ela passou por todos esses testes, todos eles passaram por esse mesmo teste. Reforma de saúde é a questão do apetite. E isso está lá dentro está dentro da arca, onde mostra que Deus tem prioridade por essas coisas. Deus colocou 3 coisas dentro da arca, e eu entendo que as 3 coisas que Deus colocou ali dentro da arca é porque realmente são relevantes e importantes, tanto para ele como para o seu povo. Porque senão não precisava ter posto lá dentro. Então ele colocou dentro da arca o maná. Por que Deus fez isso lá? 2 coisas, como eu disse, representando o cuidado de Deus para com o seu povo, né? Na questão do trato de Deus com o seu povo. E segunda coisa, Deus também tem uma comida para o seu povo. E é uma comida que Deus deu para o seu povo. Nós não comemos para crescer e para desenvolver. Isso é secundário. Nós comemos para adorar a Deus, como Deus quer ser adorado. Então a nossa comida é para adoração, não é para satisfazer o nosso apetite. Eu adoro a Deus
na minha alimentação. Ok? Assim como eu adoro a Deus com o meu vestuário, eu adoro a Deus com a minha aparência, eu adoro a Deus por onde eu moro, eu adoro a Deus na forma que eu educo meus filhos, na forma que eu vivo com a minha esposa. É na adoração. A segunda fase, e isso é muito importante, porque olha só, quando Eva cedeu ao apetite, ela interpretou e negou o espírito de profecia do tempo dela. Deixa eu perguntar uma coisa, você acha que tinha espírito de profecia lá no Éden? Tinha. Deus tinha dado mensagens para Adão e para Eva, instruindo o casal de que algo tinha acontecido no céu, de que tinha alguém que poderia vir tentá-los, e que eles não deveriam ceder a essa tentação, e que eles não deveriam se aproximar da árvore da ciência do bem e do mal. Então, já existia espírito de profecia lá no Éden. E o que Eva fez? Desrespeitou, né, a ordem de Deus, os escritos de Deus, que não era escrito, era falado diretamente. E quando ela desrespeitou, ela fez outra coisa a mais. Ela interpretou o que estava escrito de forma incorreta. Da forma que Deus não tinha dito. Assim também hoje, nós, como povo, por rejeitar a reforma de saúde, estamos interpretando os escritos de Deus, do profeta, de uma outra forma que Deus não deixou. Que Deus não disse. E tem outro detalhe. Não é só interpretar de forma equivocada. Rejeição ao profeta. Então, alguns dizem, uma escritora norte-americana, uma escritora renomada. Não. A senhora White, ele é a mensageira do Senhor. Ela diz assim, eu não sou profeta, eu sou mais que um profeta. Eu sou a mensageira do Senhor. Então, ela se diz mensageira do Senhor. Não porque ela disse, mas porque Deus falou isso para ela. Então, agora, nós como povo, por rejeitar a reforma de saúde, estamos também interpretando de forma equivocada os escritos do profeta e rejeitando o profeta. Assim como o povo de Israel, por não ceder a reforma de saúde, rejeitar o profeta, que era Moisés. E olha a sequência. Por rejeitar a reforma de saúde, rejeitar o profeta, tornar-no presunçoso, adorar o bezerro. Nós hoje, por rejeitar a reforma de saúde, vamos interpretar de forma incorreta o profeta, rejeitar o profeta e adorar o domingo. Isso é sério. Porque o bezerro de ouro já está sendo levantado nos nossos dias. E o bezerro de ouro não é algo palpável. O bezerro de ouro que está sendo levantado hoje é o decreto dominical, o dia do domingo. E muitos, não, mas eu já guardo o sábado, eu não guardo o domingo. Eu aceito o sábado, eu rejeito o domingo. Mas não vive dessa forma. É da boca para fora. Porque a forma com que vive é como se realmente tivesse aceitado o domingo. Você quer ver uma coisa interessante? Eu costumo dizer, e um amigo meu também diz isso. Se você perguntar para os seus filhos aí na cidade, que dia é o dia mais gostoso e mais legal? Sabe o que eles vão dizer? Domingo. Porque domingo você vai na praia com eles, você vai passear com eles, você vai brincar com eles. E o sábado é aquele negócio maçante, ter que ficar ali em casa, trancado, não pode ligar a televisão, não pode fazer isso, não pode... Então é o dia do não pode. Ou seja, nós estamos preparando os nossos filhos para aceitar o domingo. E rejeitar o sábado. Inconscientemente. O seu filho vê você no sábado dormindo até tarde, chegando atrasado na igreja. Mas ele vê você durante a semana acordando cedo, chegando pontualmente no trabalho. O que ele vai entender? Importante é o trabalho. Isso é ruim? Não é ruim. Mas em detrimento ao sábado e à adoração ao Deus Criador. Então, irmãos, assim como eles passaram por essas provas, nós também vamos passar por essas provas. E já estamos passando, estamos tomando posição hoje de que lado nós estamos. Então, nós vamos para a próxima tela aqui agora. Deixa eu colocar aqui. Nós vimos que todos eles passaram por essas provas. E então agora, qual o resumo da nossa mensagem? Um dia Noé chamou o povo para se arrepender e pediu para o povo, por favor, se arrependam. Arrependam seus pecados e entrem na arca. Porque dentro da arca vocês terão salvação e vocês não morrerão, não precisam passar pela morte. E o povo zombou de Noé. Disse que nunca havia chovido. Nunca havia acontecido aquilo. Que isso era algo da cabeça dele, que ele era um feiticeiro.
Eu li no História da Redenção, no comentário bíblico, que quando os animais entraram na arca, muitas pessoas se convenceram de que Noé realmente estava pregando a verdade. E aí essas pessoas foram para os grandes, os PhDs, os CHDs, todos os HDs da vida, né? E aí foram até eles para perguntar. E a Soraya diz que estes homens, então, desencorajaram essas pessoas que estavam dispostas a entrar na arca, dizendo que Noé era um feiticeiro e que ele tinha enfeitiçado os animais e os animais por isso entrar na arca. E eles deram crédito a esses homens e não deram crédito a Noé. E perderam a sua vida. Então, o resumo, naquele tempo, a salvação do homem era entrar na arca. E a salvação nossa hoje é a mesma. Entrar na arca. Mas não é na arca de Noé. A arca que Deus preparou para nós hoje, ela tem 2 significados. A arca para a salvação da nossa família está em aceitar a mensagem de Deus para o nosso tempo. Não rejeitar a verdade presente. E entrar na arca. Como é que eu entro na arca hoje? Hoje eu ouvi algo muito interessante. A entrar na arca hoje e preparar essa arca que Deus preparou para o seu povo é a vida no campo. E eu ouvi uma frase hoje que eu achei muito interessante, que vida no campo, o livro Vida no Campo é você viver no campo. Não é você fugir para o campo. Porque muitas pessoas acham que para o campo a gente só vai fugir para ele. A Sra. White não escreveu um livro chamado Fuga para o Campo. Ela escreveu um livro chamado Vida no Campo. Significa que você viveu lá. Você se preparou lá. Você está se preparando para o céu lá. E essa é a arca que Deus preparou para nós, para a gente poder estar lá com Ele e viver os momentos finais da história da Terra. Então, Deus nos preparou uma arca hoje, e essa arca se chama Vida no Campo, onde você vai construir o quê? Sabe o quê? O caráter. Onde você vai construir a sua relação com Deus, onde você vai construir a sua família, porque é isso que vai terminar a obra. A obra será uma família bem ordenada, com filhos e pais que são unidos pela palavra de Deus e vivem essa mensagem. Não são filhos divididos, com lares divididos e separados. A mensagem do tempo do fim, ela tem relação direta com a família. Por isso, quando você vai lá em Malaquias, diz assim, que o Elias vai fazer o quê? Restaurar os pais nos filhos e os filhos nos pais. Essa é a nossa mensagem também para hoje. Então, Deus está nos chamando para entrar nessa arca. E essa arca, Deus está convidando você e eu para entrarmos nela. Então, quando olhamos para isso, nós vamos ver que lá no livro de Salmos 91, diz lá que nós vamos estar escondidos no esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo do Altíssimo é o santuário. Então, onde você está hoje no santuário? O mundo evangélico hoje está praticamente todo ele no pátio. Porque eles aceitam a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo e pronto. Eles não avançam. O adventismo, ele avança. E eles foram justificados, aceitaram a morte de Cristo e agora eles avançam com Cristo, como Paulo diz, destemidamente para o véu, além do véu. Ou seja, eles não têm mais medo porque eles já se purificaram dos seus pecados. Porque você não pode entrar no véu, dentro do véu, se você tiver algum pecado. Porque senão você é fulminado. E Deus ali, ele convida eu para irmos além do véu. E quando a gente vai além do véu, quando a gente passa pelo processo de santificação, para poder avançar para a glorificação no lugar santíssimo. E a glorificação não acontece na volta de Cristo. A volta de Cristo é a glorificação do corpo. Porque Cristo vai ser glorificado pelos seus filhos antes da volta de Cristo, no seu caráter. No nosso caráter é que nós vamos dar glórias a Deus e isso vai acontecer antes da glorificação física. E muitas pessoas acham que isso é só lá no futuro. Para você entender o santuário, para a gente entender, Deus quer nos glorificar no nosso caráter antes da glorificação física. E Ele vai nos dar o selo que vai nos dar direito à chuva serôdia. E tendo a chuva serôdia, poder participar do alto clamor e dar a última mensagem ao povo e anunciar a vinda do Senhor Jesus em nossos dias. Então, irmãos, quando nós olhamos para o que Deus tem para nós, nós vemos que nós estamos vivendo os últimos instantes da história da Terra.
Então Deus está convidando você e eu para entrarmos nessa arca. E entrar nessa arca, quando a gente olha para Salmo 77, verso 3, lá diz assim: o teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário. E se eu quero seguir a Cristo, eu preciso entender que eu preciso trilhar o mesmo caminho que Cristo trilhou, no caminho do santuário. E nós olhamos que o caminho do santuário é o caminho que Deus trilhou para a salvação do homem e como Deus pode trabalhar para a nossa salvação. Então Deus elaborou um plano perfeito, e esse plano perfeito passa por todos os itens do santuário. E essa é uma mensagem nossa, adventista do sétimo dia. Você precisa entender isso. Porque se você não compreender isso, você vai viver uma vida tacanha, pequena. Porque o plano da salvação, ele é muito grande. Ele é amplo. E tem muitos detalhes que nós podemos compreender. E eu queria que você agora analisasse aí na sua tela, e que eu estou te mostrando aí no pessoal que está assistindo no Zoom, e o pessoal que está aqui também pelo Facebook, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta, tá? E mandar aqui pelo chat, que eu depois vou responder vocês, tá bom? Então, olha só, quando olhamos para essa tela aqui que vocês estão vendo, nós vemos aqui a cruz de Cristo é formada dentro do santuário. E quando nós olhamos para o santuário, quando nós entendemos a libertação do povo de Israel, ela passou por todos os móveis do santuário. E quando a gente olha para a libertação do povo de Israel, como é que eles saíram? Eles foram libertos em que praga? Na última praga. E a última praga, ela tem uma relação direta com o quê? Com a morte do Cordeiro. Então nós vimos aí, essa semana passada, nós fizemos aí como é que chama? A semana da Páscoa, e aí nós tínhamos lá então os umbrais da porta que foram, todos eles foram, deixa eu só adicionar mais uma pessoa aqui. Ok, Maria do Carmo, voltou, ok. Os umbrais da porta foram colocados com sangue. E o que o povo estava fazendo lá dentro? Eles estavam comendo a comida que eles comiam normal, todo dia? Não. Eles estavam comendo uma comida que Deus falou, olha, vocês vão comer isso, com isso e com isso. Ah, irmão, mas lá Deus então pode comer carne, porque lá eles comeram carne? Não, não é isso. Sabe por quê? Porque lá Deus estava falando para eles de uma... E a cerimônia era a cerimônia da Páscoa que estava sendo instituída e que eles agora seriam libertados e eles vão lembrar disso. Então agora Cristo pede para eles fazerem uma alimentação como? Com quem que eles decidiram para fazer a alimentação? Com a família. Olha só como Deus a mensagem de Deus é tão coerente, é tão perfeita. Então, Deus é quem ia salvar esse povo. Deus é quem ia libertar esse povo do cativeiro do Egito. Deus falou assim, agora vocês vão fazer o quê? Um sinal na porta, marcar com sinal os umbrais da porta, e vocês vão ficar lá dentro de casa. E lá dentro de casa vocês vão comer um cordeiro com ervas amargas. E se por acaso tiver alguém que não tem a sua família, chama para dentro e ele vai ser sua família ali dentro. Então vocês vão se alimentar em contrição. Aqui, irmãos, não pensem em vocês. Eu queria que você imaginasse o seguinte. Você, deve ter sido uma festa, né? Sentar para comer. Irmãos, era o anjo da morte que estava passando. E se você fosse o primogênito? Como você estaria? Eu seria eu sou primogênito. Fui o primeiro. E eu sei que alguns aqui também devem ser primogênito. Como você ficaria sabendo que naquela noite todo primogênito morreria e se não fosse aceito por Deus, seriam todos mortos? Quem estivesse fora do ciclo da salvação, do plano da salvação, estaria perdido. E agora o plano da salvação era o quê? Colocar nos umbrais da porta, entrar dentro de casa, ficar com a família, em contrição e oração. Você consegue imaginar os gritos de terror que eles ouviram ao saber que os primogênitos do lar estavam sendo mortos? O desespero. A gente acha que foi tudo assim... hollywoodiano, né? Todo mundo lá feliz, porque estava tudo bem. Não foi assim, irmãos. Assim também que eles passaram por essa angústia, nós também vamos passar por uma angústia dentro em breve no tempo do fim. Então, quando eles foram libertos ali, agora Deus vai dar ali um plano para eles. Então, a morte do cordeiro, representada em qual móvel do santuário?
o altar de sacrifício. Então tá aqui o primeiro móvel do santuário, o altar de sacrifício representando a Páscoa, onde Cristo, representando o Cordeiro, representando o Cristo, né, seria morto e o povo seria liberto. Ali também a 10ª praga começa com a morte de um cordeiro, sangue nos umbrais da porta, no madeiro, representando a libertação do povo. E aí, olha só, quando eles saem dali, eles são libertos, para onde Deus leva eles? Aliás, eu vou fazer uma pergunta para você. Quem que batizou todo esse povo? Porque eles passaram por um batismo. O batismo do povo de Israel foi o próprio Jesus quem fez. E quando eles passaram pelo Mar Vermelho, ali está a pia, né? Eles passaram, então, pelo batismo. Paulo diz isso lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. Quando eles passaram por um só batismo, beberam todos da mesma água, e todos eles foram batizados no mar. Então, Deus batizou esse povo ali no mar, representando o que mostra o santuário? A pia. E aí, depois que eles estão lá no deserto, Deus dá o que para eles comerem? O maná, o próximo móvel do santuário, a mesa com os pães. O móvel do santuário ali. Outro móvel. Depois, esse povo, durante a noite, de dia, eles tinham o quê? Uma nuvem que os guiava. E eu estava lendo, né? E quando era para eles, quem mandava eles parar no deserto e desmontar e montar o acampamento, era o próprio Jesus. Era essa nuvem que quando ela parava, eles paravam. Eles montavam o acampamento. Quando essa nuvem começava a andar, eles tinham que desmontar o acampamento e sair. E aí era o guia, Deus é quem guiava o povo. E aí nós vemos, essa nuvem representa o altar de incenso, onde a nuvem de incenso, de fumaça que cobre todo o santo e o santíssimo. Depois, à noite, Deus guiava o povo com o quê? Com uma coluna de fogo, representando que móvel do santuário? O candelabro. E depois, Deus levou esse povo para onde? Para o Monte Sinai, onde ele apresentou o quê? Os 10 mandamentos a esse povo. Então veja que o santuário, os móveis do santuário, ele era o mapa por onde o povo de Israel ia passar depois do cativeiro do Egito. Aí, nós vamos para o próximo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ali, o altar de sacrifício. Ele é a água da vida, a pia. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo, o candelabro. Ele é o nosso intercessor, Efésios 5, verso 2. Ele representa o altar de incenso. E ele também é a lei de Deus personificada, Mateus 5, verso 17. Então veja que todos os móveis do santuário têm uma relação também direta com a mensagem de Cristo e do que Cristo é, né? Olha o próximo, os ferimentos de Cristo. Todos os ferimentos do corpo de Cristo também seguiram os móveis do santuário. Cristo foi ferido nos seus pés, depois Cristo foi ferido do seu lado e saiu o quê? Água e sangue. Olha só que coisa interessante, quando Cristo foi ferido do seu lado no pátio, quais eram os 2 líquidos que tinha no pátio do santuário? A água na pia e o sangue em cima do altar. Os 2 líquidos que tinha no santuário eram os 2 líquidos que também saíram de Cristo quando ele foi perfurado. Ele foi perfurado na sua mão direita, na sua mão esquerda, também morreu com o coração partido ao altar de incenso e também foi ferido com a coroa de espinhos. Todos os móveis do santuário também são relativos aos ferimentos que Cristo teve no seu corpo. Olha o próximo slide. A vida de Jesus. Jesus nasceu entre o quê? Animais. No santuário, qual é o único lugar onde tinha animal? No pátio. E no pátio, em qual móvel? No altar de sacrifício. Então, Cristo nasceu entre animais, foi batizado, olha só, a pia. Depois ele foi para onde? Depois do batismo? Foi para o deserto. E no deserto ele sofreu quantas tentações? 3. Olha só, as tentações também seguindo o santuário. A primeira tentação foi o quê? Transformar pedra em pão. A segunda tentação, o altar de oração. Fazer uma oração presunçosa, que representa o altar de incenso. Depois, Satanás apresentou o que para ele? A glória e a luz do mundo. E então, Cristo, por passar por essas provas, proclamou a lei da misericórdia em Mateus 9, verso 13, e João 14, verso 15. Então, veja que os móveis dos santuários, todos têm relação direta também com o ministério de Cristo, da vida dele. A descida de Cristo, ele estava no céu, ou estava no seu trono, né? Depois, ele desceu para viver pela palavra de Deus, móvel a mesa dos pães, viveu uma vida de oração, móvel do altar de incenso, e deixou a sua luz brilhar, o candelabro. Depois ele foi batizado e depois ele foi sacrificado.
ok? Essa é a vinda de Cristo do céu para a terra. E agora a ida de Cristo da terra para o céu. Então ele veio à terra, foi sacrificado, ressuscitou, a ressurreição, o batismo e também da ressurreição real, ascendeu para dar o pão do céu para nós, ascendeu para ser a nossa luz do mundo, ascendeu para nos interceder por nós no santuário celestial, e ele inicia o julgamento aonde? No livro de Apocalipse, ok? Agora nós vemos essa sequência, vamos ver agora o Novo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia aí onde tem o índice, se você tiver a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Você pega o índice da sua Bíblia. Deixa eu ver que tem mais uma pessoa aqui querendo entrar. Deixa eu só desativar aqui o modo de percepção. Ok. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos voltar para a tela. Se você pegou a sua Bíblia aí, onde tem o índice do Novo Testamento, você vai observar uma coisa bem interessante, que o Novo Testamento, ele está, entre aspas, dentro de um quiasmo, né, de índice. O que é um quiasmo? Lembra que eu expliquei para vocês essa semana? O quiasma do Apocalipse está dentro do santuário. Você pegar o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, ele também está dentro de um quiasma do santuário. Porque, olha, ele começa e vai terminar, começa no primeiro móvel e vai terminar no último móvel. Olha só, quando você pega o livro de Mateus, Marcos e Lucas e João, eles vão falar sobre o quê? Sobre o evangelho e a morte e ressurreição de quem? De Cristo. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João vai falar sobre o evangelho e a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, a vida e morte de Cristo. Aí, quando você vai para o segundo móvel, o terceiro, o quinto livro, que é o livro de quê? O livro de Atos. O livro de Atos vai falar sobre o quê? Sobre o batismo do Espírito Santo. E aqui também nós vemos que o próximo passo é a pia batismal. E aí agora quando você vai de Romanos a Judas, você vai ver que nós vamos viver pela palavra de Deus. Deus vai nos ensinar como viver se alimentando da palavra de Deus. Deus vai nos ensinar ainda de Romanos a Judas a viver uma vida de intercessão e de oração. E depois ele também vai nos ensinar a dar um bom testemunho, candelabro. Então, a sequência de todo o livro, dos livros do Novo Testamento, e vai terminar onde? No livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse nós somos levados aonde? A sala do trono, onde inicia-se um julgamento. Olha que sequência linda esse quiasma do santuário com os livros do Novo Testamento. Aí agora nós chegamos ao nosso caminho para a salvação. Qual é o nosso caminho? O nosso caminho para a salvação é o mesmo caminho do santuário. Então, primeiro nós temos que aceitar a Cristo e o seu sacrifício. Romanos 10, verso 9. Depois nós precisamos ser o quê? Batizados. João 3, verso 3 a 5. Depois nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Mateus 4, verso 4. Devemos orar e interceder pelo nosso próximo, que está lá em Lucas 18, verso 1, que é o altar de incenso. Depois nós temos que deixar a nossa luz brilhar, o nosso testemunho, que está em Mateus 5, 16. E depois de nós fazermos isso, o que nós vamos fazer? Guardar os mandamentos de Deus. Olha que coisa linda. Existe um caminho. O teu caminho a Deus está onde? No santuário. E o nosso caminho para a salvação também passa pelo santuário. Então nós vamos aceitar a Cristo, ser batizado, estudar a sua palavra, viver uma vida de oração, deixar o nosso testemunho para então poder obedecer todos os mandamentos de Deus, ok? Existem os passos que Deus nos dá. Agora, eu queria levar você de volta. A gente começou esse estudo em Daniel 8,14 e nós vamos terminar também em Daniel 8,14. Quando a gente vai para Daniel 8,14, lá diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o quê? E o santuário será purificado. Então, eu quero perguntar para você, quantos santuários nós temos de Moisés até a vinda de Cristo? Quantos santuários você acha que nós temos? Nós temos 6 santuários. E quais são esses santuários? O primeiro santuário é o de Moisés. E esse santuário de Moisés, ele durou 500 anos, aproximadamente. E o templo de Moisés, quer dizer, o templo de Deus, e o templo de Deus é eterno. Então esse é o primeiro santuário. Foi o que Moisés viu e pegou como modelo para fazer aqui na terra. O segundo templo é o templo de Moisés, que é o santuário terrestre, que o povo estava ali, e esse sim durou por volta de 500 anos. O terceiro templo, deixa eu só compartilhar a tela aqui para vocês poderem visualizar. O terceiro templo
O terceiro templo é o templo de Salomão. E o templo de Salomão também durou por volta de quase 500 anos. Depois nós temos o quarto templo, que é o templo de Zorobabel. E também durou por volta de 500 anos. E aí chegou o quinto templo, que é o de Herodes, que foi reformado e ele embelezou o templo de Zorobabel. Ok? Agora olha que coisa interessante. De Moisés para frente, tirando o templo de Deus que está no eterno no céu, de Moisés para frente, nós temos aí por volta de 1.500 anos de templo em atividade. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual era a festa que encerrava o ano? O ano, entre aspas, espiritual do povo de Israel. Era o dia do juízo. E o dia do juízo era proclamado, trombetas trocavam 10 dias antes, o povo se preparava, confessava os seus pecados, e o povo estava pronto para a purificação de quem? Do santuário. Não era a purificação do homem, era a purificação do santuário. Então, olha só, nós temos, se alguém tivesse algum pecado, o que acontecia com essa pessoa? Ele era ou morto ou era estipado no meio do povo. Presta atenção nisso, é muito importante. Eu posso dizer uma coisa com toda certeza pela palavra de Deus, e você não vai me acusar de perfeccionista, porque se você me acusar disso, você vai queimar no fogo de Malaquias, tá? Que eu não estou dizendo isso. Eu vou dizer uma coisa para você de acordo com o que nós estamos estudando. Podia ter pecado no dia do juízo? O que vocês acham? Não. Alguém podia ter algum pecado? Não. Eles tinham que estar o quê? Limpos, em contrição e purificados. Se alguém não tivesse confessado um pecado revelado, ela podia estar em trazer maldição para ela e para Israel. Mas eu não conheço nenhum registro, a não ser de Nadab e Abiú, que aprontou lá, mas não era dia do juízo, eles fizeram lá. Eu não conheço nenhum registro que diga que no dia do juízo, o povo de Israel, alguém morreu por não ter confessado o seu pecado. O que eu entendo disso? E falo eu, não o Senhor. Eu entendo que, olha, vamos só arredondar os números. Não estou dizendo que foi esse tempo. Se durou 500 anos o tempo de Moisés, durou 500 anos o tempo de Salomão, 500 anos o tempo de Zorobabel, quantos anos dá todos esses três? 1.500 anos. E se durante 1.500 anos, quantos dias do juízo aconteceram? 1.500. Durante 1.500 anos, o dia do juízo acontecia uma vez por ano, que era a purificação do quê? Do santuário. Então, se durante 1.500 anos tiveram 1.500 dias do juízo, ou seja, de 1.500 dias da purificação do santuário, e ninguém foi registrado que morreu nesse dia, eu posso dizer que, agora falo eu, pelo menos 1.500 dias nós tivemos na Terra, depois do pecado, não só uma pessoa, mas um povo inteiro sem pecado para confessar. Um povo que estava diante de Deus, perante Deus, no dia do juízo, sem nenhuma mancha. Isso lá no passado. Será que isso também vai acontecer no futuro? Será que você acredita nisso? Que Deus tem poder para nos dar vitória sobre o pecado? Que a nossa natureza pode ser subjugada pela entrega da nossa vontade diretamente ao Espírito Santo para que ele possa tomar então posse de nós e não vivo mais nós, mas Cristo vive em nós. E onde ele vive não há trevas, e onde vive também não há pecado. Eu não estou falando sobre perfeccionismo, não. Eu estou falando sobre plenitude de santificação, que é de acordo com a luz que você tem. Com a luz que você recebeu, com o poder de Deus, você tem à sua disposição não somente Jesus Cristo, que é autossuficiente para nós, mas ele diz que nós temos todo o céu a nosso dispor para nos ajudar. Então nós somos a maioria. Nós somos a maioria absoluta. Você não precisa temer o inferno, porque o céu já está garantido. E o céu já está garantido porque Cristo garantiu isso para nós. Agora nós temos os 5 templos
que nós acabamos de ver. Deixa eu pôr aqui outra tela. Nós temos esses 5 templos que nós acabamos de ver, o de Moisés, o de Cristo, né, o do céu, o de Moisés, o de Salomão, o templo de Zorobabel, desculpa, e o templo de Herodes, e agora o 6º templo. Onde está o 6º templo? Se você abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, e 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, você vai ver que o 6º templo hoje está vivendo na Terra. E hoje nós só temos 2 templos vigentes. O do céu e o que está descrito aí em Coríntios 3,16. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o quê? Templo de Deus. Templo do Espírito Santo. Agora, eu vou perguntar algo para você que só adventistas que estuda o santuário vai saber responder. E eu pergunto para você, qual santuário Deus quer que purificar? O do céu? O que vocês acham? O que suja o santuário celestial? Pecado de quem? O meu pecado confessado. Porque pecado não confessado não tem expiação. Então, quando eu confesso os meus pecados, então eu sujo o santuário celestial. Quando eu não confesso, eu sujo o santuário terrestre, que sou eu, e eu não tenho salvação. Porque se eu não confessar todos os meus pecados, eu não tenho salvação. A salvação está à nossa disposição, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessá-los. E a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, eu confesso os meus pecados e acontece a transferência que nós falamos lá na quarta e quinta-feira. A transferência dos pecados que estavam sobre mim passam para o Cordeiro. E do Cordeiro vai para o sangue, e do sangue vai para o véu. E o véu fica lá registrado em stand-by, que eu falei para vocês. E no dia do juízo, ele vai ser purificado o santuário celestial. Eu é que sujo o santuário celestial. Então, para Deus terminar essa obra lá no céu, ele precisa terminar essa obra em mim e em você. E é isso que está emperrando a volta de Cristo. Enquanto nós acreditarmos que nós podemos viver uma vida de pecado e ainda assim ir para o céu, Deus não tem como terminar essa obra. Deus precisa terminar essa obra em você e em mim. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender dele e nos afastar do pecado. Deus está nos ensinando a ter... É claro que Deus não ensina você a ter ódio, mas nós temos que ter repulsa ao pecado. Isso tem que fazer, olha que, como a Bíblia diz sobre Jó, ele se desviava do mal. Nós temos que aprender a fazer isso, desviar do mal. É olhar para ele e olha, isso aqui eu não quero. Não serve para mim, porque eu sou um cidadão do céu. E Deus está te chamando e se preparando você para ser um cidadão do céu. E para isso ele deu-nos um manual de como é que nós vamos viver no céu. E esse manual, para ser entendido... Só um minutinho, pega para mim o Espírito Santo. O vermelho, qualquer um. Lá em cima. Este manual que Deus deu para nós tem sido rejeitado por muitos lá fora. Mas este outro manual que Deus deu para nós também tem sido rejeitado por muitos aqui dentro. Muitos de nós não estamos atendendo aquilo que Deus está nos mandando por meio desse manual aqui. Deus preparando a sua igreja. Irmãos, eu já vi gente dizer assim, que isso aqui é luz maior e isso aqui é luz menor. E eu não consigo entender assim. Quando eu olho para a senhora White, ela é um profeta inspirado de Deus ou não é? Se ela fala alguma coisa contra o que está aqui, ela não é profeta de Deus. Mas eu não tenho até hoje nada que seja contra o que está aqui. E toda a luz que ela nos deu, ela mesma afirmou que essa luz que ela nos deu veio diretamente do trono de Deus. Ela nunca escreveu uma carta, um artigo ou algum texto sequer sem que tenha vindo diante do trono de Deus. E ela diz assim, se nós tirarmos uma parte daqui, é bom que jogue tudo fora. Porque ela diz, ou veio tudo do trono de Deus, ou não veio. Lança isso fora. Mas aí a gente tenta dizer assim, não, isso aqui é luz menor, isso aqui é luz maior. Eu pergunto, quem inspirou esse? E quem inspirou esse? É o mesmo espírito ou não? Porque se são os mesmos espíritos, ele tem a mesma autoridade. E se ele tem a mesma autoridade, eu não estou falando autoridade
doutrinária, porque toda a doutrina adventista ela é tirada daqui da Bíblia. Essa é a nossa base. Mas está aqui uma palavra que também é palavra do Senhor, para nós como povo. E esta palavra que nos foi dada também nos identifica como povo do tempo do fim. Porque o povo do tempo do fim não só guarda os mandamentos de Deus, eles têm o testemunho de Jesus. Então, se você, eu guardo os mandamentos, mas não tem o testemunho de Jesus, alguma coisa está faltando. Alguma coisa está errada. Nós temos o testemunho de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu entendo de luz menor. Bíblia e Espírito e Profecia são luzes menores que nos conduz à luz maior, que é Cristo. Cristo é a luz maior da Bíblia e é a luz maior também do Espírito e Profecia. E isso é que nos leva até Ele. Eu nunca vi um livro, eu não conheço nenhum livro chamado assim, Caminho à Bíblia. Mas eu conheço Caminho a Cristo. Também escrita pelo profeta do nosso tempo. Então, irmãos, nós temos um santuário que precisa ser purificado. E esse santuário somos nós. Agora, existe uma transferência. Quando a gente olha para o passado, o povo de Israel, eles eram a nação eleita, a escolhida de Deus. Eu queria que você lesse aí com a sua família esse texto que eu vou colocar aqui para compartilhar essa tela. Quem não está no Facebook, eu vou ler para vocês, tá bom? E diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para fazer o quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus transferiu isso para você. Para mim e para você. Vocês são a geração eleita do tempo do fim, para ser o sacerdócio real de Deus por toda a eternidade. É daqui, do povo do tempo do fim, que vai sair um grupo de pessoas que vai estar com Jesus onde quer que ele esteja. Que vai cantar um cântico que ninguém vai conseguir cantar. Não porque não tenha poder na sua voz, não tenha poder intelectual e não tenha condição de cantar. Mas porque não conseguem cantar, também não por impedimento, mas por respeito àquele povo que passou pela grande tribulação, passou por um grande momento de prova e não cedeu à tentação. Venceram juntamente com o Cordeiro e vão reivindicar o caráter de Deus no tempo do fim. E você hoje é um desses que Deus está chamando, que pode fazer parte desse grupo. Existe um outro grupo, que também é a grande multidão, que também vai ser salvo. E eu não me importo se eu esteja num ou no outro, mas eu tenho que me esforçar para estar lá. Buscar a Deus e aceitar o seu plano para nós. Porque Deus não trabalha só de um lado, viu, irmãos? Ele trabalha com a nossa cooperação. Porque se nós não entregarmos a nossa vontade a Deus, Deus não tem como fazer a obra por nós. Olha só, o pátio do santuário que Cristo fez por nós. E ele fez por todos. Ele não perguntou para você se você queria, não perguntou se você aceitava, ele simplesmente fez para toda a humanidade. Então, o pátio representando o que Deus fez por nós. O lugar santo, o que Cristo faz em nós. Ok? Então, o pátio, começou justificado. Senhor, o que eu faço com todos os pecados que eu tinha para trás? E agora que eu estou conhecendo essa mensagem, o que eu faço? Eu te justifico. Cristo nos justifica. E aí, agora ele falou assim, agora entra no santo. E sede santo como eu sou santo. Não eu, ele. Sede santo como eu sou santo. E agora nós vamos andar em santidade na presença do Senhor Jesus. Para então ser o quê? Glorificados. Fisicamente e também no nosso caráter. Mas antes da glorificação física, nós vamos ser glorificados. Porque quando você faz assim comigo, ó, dá uma piscadinha. Piscou? Esse é o tempo que Deus vai levar para transformar essa sua carcaça aí. Essa sua carcaça aí vai ser transformada num abrir e fechar de olhos. Mas a transformação que acontece ali não é espiritual, não é do caráter. O caráter já foi colocado antes. Já foi selado, porque o selo de Deus foi colocado sobre ele. E agora, com os rostos iluminados, nós vamos também ser transformados fisicamente. Ok? Então vamos para o próximo slide. E esse próximo slide aqui, a gente está só chegando já no final. Tem tantas outras coisas ainda para passar para vocês, mas a gente vai
encerrar, porque eu tenho uma novidade para vocês já já. Tenho 2 minutos para encerrar. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Quando nós chegamos aqui, a Senhora White teve uma visão que foi relatada no livro Vida e Ensinos, página 110, e também foi relatada no livro Primeiros Escritos, página 41. E ela diz o seguinte: a 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão. Então, ela recebeu uma visão de Deus acerca do quê? Dos abalos da potestade do céu. Ela diz que nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. E ela continua dizendo: a atmosfera então se abriu e recuou. E podemos ver então e olhar através do espaço que foi aberto em Órion, de onde vinha o quê? A voz de Deus. E ela continua dizendo: a santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Nós temos, assim, não só o nosso povo, mas todas as gerações passadas têm uma certa, como se diz, tem um certo encanto pela constelação de Órion. E é interessante essa constelação de Órion, porque quando nós olhamos para ela, eu vou colocar de novo aqui a tela para vocês, e os egípcios idolatravam Órion, né? E o Flávio José diz que as constelações, quem deu nome às constelações foi o próprio Adão. E que diz que quando ele saiu do Éden, ele contou o evangelho nas estrelas para os seus filhos, para os descendentes. Então ele colocou o nome e colocou ali como que foi o plano. Se você olhar, aí o que aconteceu? O zodíaco veio, que Satanás ele sempre copiou as coisas que Adão escreveu e colocou de outra forma. Mas todos os personagens estão ali. Então, o zodíaco é como Satanás conta a história do pecado na visão dele. E, como se diz, e as constelações como Adão colocou ali, elas existem até hoje. E tem uma estrela muito interessante que não foi Adão que deu o nome. E nós vamos ver sobre ela já já. E o povo egípcio, eles adoravam, como se diz, também a Órion. Quando você olha para as pirâmides do Egito, aquelas 3 pirâmides famosas, né, Queópolis, esqueci o nome das outras 2. Então nós vemos ali, entre aspas, a trindade satânica, né? Eu não sou antitrinitariano, só para você entender, mas eu não creio que são 3 deuses. A Igreja Adventista crê que há um só Deus, ok? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós vemos, aqueles que estão vendo o PowerPoint, uma pirâmide maior, uma média e uma menorzinha, como se fosse Pai, Filho e Espírito Santo. E muitas pessoas têm até as coisas da nova era, todas seguem esse mesmo design. Você vai ver que tem alguns pratinhos, né, que vem com uma bola maior, uma bola média e uma bolinha menor. Aí tem um patinho maior, um patinho médio e um patinho menorzinho. São formas que o Egito está entrando dentro dos nossos lares também, né? E aí quando você olha para essas pirâmides, a ponta dessas pirâmides, elas foram alinhadas com o cinturão de Órion, que são ali as 3 estrelas que formam o cinturão de Órion. Então, os egípcios construíram essa pirâmide nesse alinhamento com Órion. E quando você olha para a constelação de Órion, aqueles que estão vendo aí no PowerPoint, pena que vocês que estão aqui no Facebook não vão conseguir ver, né? Mas eu vou falar já já para vocês. Eu vou descrever o que está aqui para mostrar para vocês. Então, você que está aí nos assistindo pelo Zoom, olha só, quando a gente olha para a constelação de Órion, nós vemos ali 3 estrelas, né? Depois lá em cima tem uma estrela amarela, né? Que ela tem um nome. O nome dessa estrela chama-se Betelgeuse. E Betelgeuse significa porta do céu, né? E quando a gente olha para esse nome, essa estrela que brilha diferente, né? Esse nome é um nome semita. E alguns dizem que provavelmente quem deu nome a essa estrela foi o próprio Jacó. Quando ele estava deitado, ele viu aquela escada que ligava o céu à terra, que representava Cristo, e os anjos andavam por ela, subiam e desciam por ela, né? E dava diretamente na porta do céu. Então, eles chamam que essa porta, essa estrela, quem deu o nome foi o próprio Jacó, quando ele estava ali sonhando, né? Agora, eu queria que você olhasse para a constelação de Órion que você está vendo aí na sua tela, e eu fico encantado com os detalhes, né? Quando você olha para a constelação de Órion, e você está vendo aí na sua tela, que ela forma o santuário. Você tem ali a nebulosa de Órion e tem uma outra estrela que estão ali no pátio, né? Estão os 2 móveis do pátio, depois os 3 móveis do santo
e a estrela do Shekinah, que fica ali, que tem um brilho diferente, que fica no lugar santíssimo. Vou descrever para quem está aqui no Facebook. A constelação de Órion, ela forma um desenho como se fosse o santuário de Deus. E onde tem ali o pátio com 2 móveis, o santo com 3 móveis e o santíssimo com a estrela Betelgeuse que forma ali o santuário. Mas eu queria levar vocês agora a visualizar aqui dentro da nebulosa de Órion, quer dizer, dentro da constelação de Órion, a nebulosa de Órion, que é essa estrelinha que está aqui. E lembra das cores que eu falei para vocês lá atrás do santuário? Nós temos o branco, quer dizer, vamos começar pela ordem. O azul, o vermelho, o púrpura e o branco. E quando a gente vai para a nebulosa de Órion, que está ali dentro da constelação de Órion, olha as cores que nós vamos encontrar dentro dela. Exatamente as mesmas cores que estão descritas lá no santuário. O branco, o azul, quer dizer, o azul, o vermelho, o púrpura e o branco. E olha só, nós vimos um texto que a senhora White disse que Jesus viria por um espaço aberto aonde? Em Órion. Que o céu se abriu e um espaço aberto em Órion foi por onde o nosso Senhor Jesus retornou. Isso eu fico encantado com esses detalhes. Porque isso é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Eu queria agora fazer um apelo para você. Você que participou conosco quarta, quinta, sexta e hoje, eu queria fazer um apelo para você. Essa constelação de Órion que hoje aqui nós estamos vendo na foto, muito breve, será esta imagem que nós vamos ver. Com os olhos da fé. Para quem está vivendo pelo Facebook, surgiu de dentro da constelação de Órion como se fosse a vinda do Senhor Jesus com seus anjos. Estou descrevendo aqui a imagem para vocês verem. E há pessoas, e ao meu ver, essa é a descrição correta da vinda de Cristo. Porque hoje já existem muitos panfletos aí falando sobre a vinda de Cristo, que é a imagem da vinda de Cristo, mas, ao meu ver, não tem nada a ver com a volta de Cristo. Porque, ao meu ver, aquilo lá é a vinda do anticristo. Mas como assim, irmão? Como assim tem panfletos hoje que descrevem não a vinda de Cristo, mas do anticristo? Aqui no Grande Conflito nós estamos vendo que quando Cristo vier, olha como estão as cidades. Quem está vendo aqui, como é que estão as cidades? Todas destruídas. E tem somente um povo de pé. Aqui só vê só destruição. Então, os panfletos que nós estamos vendo hoje é Cristo voltando e os muros e as cidades, todos os grandes prédios, todos de pé. Ou seja, esse não é o Cristo que eu estou esperando. O Cristo que eu estou esperando, quando ele vier, as nações todas vão ser derrubadas. E só vai estar de pé aqueles que aceitaram o sangue do Cordeiro, o seu sacrifício, e serão salvos por ele. Porque do contrário não tem como estar de pé. Ao invés de olhar para Cristo, eu vou pedir para que as rochas caiam sobre mim. Então, cuidado para Satanás não estar pregando para você a falta vinda de Cristo já no meio do seu povo hoje. Agora, eu quero levar vocês a outro texto aqui. Essa imagem. Quem está vendo pelo Zoom, a imagem que estão vendo é uma montanha com um vale lá longe e tem uma pessoa com um cajado em cima do topo da montanha. E se eu perguntar para você, se você estivesse vendo aqui pelo Facebook, quem seria essa pessoa, eu tenho certeza que você responderia corretamente. Seria Moisés. E quando a gente olha para Moisés, que recebeu de Deus o plano da maquete da salvação, que era o santuário, construiu tudo isso, guiou o povo, libertou o povo do Egito, levou o povo para Canaã, mas ele não entrou. Moisés subiu 7 vezes no monte. E na última vez ele subiu para nunca mais voltar. E quando Moisés estava ali no alto do monte, a senhora diz que Deus mostrou para Moisés como teria sido se o povo tivesse aceito a mensagem que Deus tinha dado para eles. Como as nações tinham sido abençoadas e como as nações vieram e adoraram o verdadeiro Deus. E como as nações foram abençoadas por um povo que foi fiel a Deus. Mas, em seguida, Deus mostrou para Moisés como realmente foi. Então, Moisés viu o povo se distanciando, e a senhora diz que Moisés viu a Cristo até a cruz. E depois vamos ver que ele viu além ainda. E Moisés viu que o povo que Deus libertou do Egito, que guiou pelo deserto, que sustentou com maná, enviou a nuvem durante o dia,
uma coluna de fogo durante a noite, que passou pelo mar. Esse mesmo Deus desceu à terra e foi morto por esse mesmo povo. Sabe, irmãos, essa história parou aqui. Porque muitas pessoas acham que Moisés morreu ali triste, sem poder entrar na Canaã. Eu quero levar vocês agora a um outro evento. Dá um pause nessa história que nós vamos voltar para ela já já. Passa-se o tempo, cumpre-se as profecias, o Cordeiro de Deus, que era representado pelo Cordeiro, agora ele está entre os homens, e ele desce à terra e vai viver aqui por 33 anos. E durante 33 anos ele cumpre seu ministério, prega a verdade, chama o povo para o arrependimento, anuncia o reino de Deus, mas o povo não se arrepende. Então ele é morto, sacrificado, e ele agora ressuscita. E eu fico imaginando como estava o céu. Depois que Cristo ressuscitou, o céu agora está em festa, porque faz 33 anos que ele não está entre nós. Ele vai voltar. E ele venceu. E ele vai dar agora a oportunidade de todos aqueles que quiserem ser vitoriosos com ele, de estar com eles agora por toda a eternidade. Satanás perdeu a batalha. E agora, o que acontece? Esses anjos começam a preparar uma festa no céu. E eles preparam uma mesa enorme, com frutas, com suco de uva. É engraçado que não tem churrasco lá, né? Nem Coca-Cola. Eles preparam uma mesa com frutos e o suco de uva. E aí, depois de 40 dias que Jesus está aqui na terra, ressuscitado, e agora vai se subir. E eu imagino no céu, desce 2 anjos, né? E Jesus agora vai subindo para o céu. Esses anjos já sabem da surpresa que está lá. E agora esse Jesus vem subindo e eu imagino um anjo na porta do céu olhando. Gente, pela frestinha. Ele está vindo. Ele está vindo. Prepara que ele está vindo. E aí todos os anjos se preparam. E eles se preparam não somente com as vestes, mas preparam tudo para receber com uma grande festa. E esses anjos agora que se preparam para receber a Cristo, eles falam assim, não, nós precisamos fazer uma música. Precisamos fazer um hino para ele. E esse hino está descrito aí na sua Bíblia. Se você abrir a Bíblia no livro de Salmos, o hino que eles cantaram para a entrada de Cristo está no livro de Salmos, capítulo 24. E eles falam assim, vamos fazer um jogral. Para quando ele passar pelos portais, e a gente cantar e exaltar a grande vitória. E olha só. Então Jesus vem, e ele agora vai subindo, vai chegando na cidade, lá no céu. E então, agora, os anjos começam a cantar. No capítulo 24, verso 7. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Entrará o Rei da Glória. E o outro pergunta, o outro grupo lá responde. Quem é este Rei da Glória? Não porque eles não soubessem, mas porque eles queriam exaltar a Cristo. E eles diziam assim, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E aí o outro grupo responde, levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, pois entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, quando eles cantam para Jesus entrar, agora vamos voltar à história. Lembra onde a gente parou de Moisés? A gente parou Moisés em cima do monte, e ali alguns acham que encerrou a história dele. Moisés, ele não morreu triste. Eu vou mostrar para vocês que Moisés morreu muito feliz. Alguns dizem que Moisés morreu triste, porque fez tudo, lutou até ali e agora não entra. Não. Moisés morreu, foi muito feliz, porque quando ele viu tudo isso, ele se entristeceu pelo como o povo tratou, mas Deus mostrou para ele onde Moisés ia estar quando Jesus estivesse voltando da terra para o céu. Quando Jesus vai subindo com seus anjos, e ele chega para entrar no céu, os anjos, quando cantavam este hino, que eu acabei de passar para vocês, quando ele cantava esse hino, eu vou depois ler o texto para vocês que está na profecia, a Soraya diz que enquanto esses anjos cantavam este hino, diz que foi Moisés que pegou o trinco da porta e abriu os portais eternos para Jesus entrar no céu. Ô, irmãos, que coisa maravilhosa! Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar? Eu às vezes até brinco assim,
como se Jesus passasse do lado de Moisés e falasse assim, gostou da surpresa? Você queria entrar lá na terra? Eu te dei aqui a oportunidade de estar aqui no céu e abrir as portas para eu entrar. Os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos sonhos. Então, Moisés agora abre as portas para Jesus entrar. E Jesus entra. E sabe o que acontece agora? A festa está pronta e todo mundo dá o sinal. Vai começar a festa. Sabe o que aconteceu? Jesus falou para não ter festa. Parou a festa. Disse, não vai seguir a festa. Sabe por quê? Porque você, Alex, ainda não está lá. Porque você, Adilson Cipriano, também não está lá. Porque você ainda, Adil, e sua esposa e seus filhos, também não está lá. Porque você que está nos assistindo, o Sanderson, a Luciane, o César, a Maria do Carmo, o Saulo, o Ali Mendes, e todos vocês que estão aí assistindo, ainda não estão lá. Ele parou a festa. E há uma mesa, desde o ano 31 da nossa era, com suco de uva, com frutos que não apodrecem, esperando você e eu para terminar essa história e começarmos uma grande festa. O Senhor Deus está nos esperando para iniciar essa festa na eternidade. Essa festa que vai durar muito tempo. Vai começar já com 1000 anos. Nós vamos subir para uma lua de mel e estar com os salvos nas mansões celestiais. Pedro Bertoluzza levantou a sua mão aqui. Eu vou liberar os áudios, mas não falem, por favor, tá bom? Para a gente poder encerrar. Procurem estar em silêncio, tá bom? Eu vou liberar aqui. Deixa eu só ver aqui. Ativar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu acho que eu entrei num lugar aqui que eu não sei onde é. Bom, esse mesmo Deus está nos esperando hoje para essa grande festa, para que nós possamos então receber. Eu quero mostrar agora o texto aqui da Sra. White, para vocês verem aqui onde está. Opa, deixa eu voltar aqui, anterior. Aqui está Em Verdade sobre os Anjos, página 104. E lá diz assim: as vistas panorâmicas que passaram diante dele. Dele quem? De Moisés. Permitiram-lhe presenciar os sofrimentos do anjo que o conduzia. Quem era esse anjo? O próprio Jesus. Os israelitas através do deserto, guiando em suas peregrinações do Egito até Canaã. Quando ele quem? Quando Moisés contemplou a ascensão do Salvador, pôde ver que ele próprio era um daqueles que abriam ao Senhor os céus eternos. E que modificação ocorreu na sua expressão e no seu rosto. Então, Moisés, ele pôde ver antes da sua morte, ia abrindo os portais eternos para que Jesus pudesse entrar. Eu quero dizer uma coisa para você. Nessa próxima vinda do Senhor Jesus, quando nós chegarmos no céu, você sabe quem vai abrir os portais para nós entrarmos? O próprio Jesus. Você sabe quem vai ser o anfitrião que vai servir? Vai servir o seu suco de uva. Vai servir para você o alimento que você vai comer? O próprio Senhor Jesus. Porque no reino dos céus, o maior não é aquele que é servido, mas sim aquele que serve. Eu quero fazer um apelo para você e para sua família. Nós estamos vivendo os últimos instantes da história da Terra. Os últimos momentos. E Deus está nos chamando para fazer uma reforma e um reavivamento, juntos. Para que nós possamos terminar a pregação do Evangelho em testemunho, não por palavras. Na nossa forma de viver, na nossa forma de comer, na nossa forma de vestir, na nossa forma de morar, na nossa forma de educar, na nossa forma de conviver com o nosso semelhante e com a nossa esposa e nosso esposo. Deus está nos chamando para essa reforma. Eu não sei quanto tempo ainda falta, mas eu tenho certeza que falta pouco tempo. E eu quero fazer um convite e um apelo para você. Será que você vai perder essa festa? Não pela festa,
Que a festa nós temos hoje, em vários lugares. Você vai perder o convívio com o Senhor Jesus. Que seja o seu desejo maior de estar no céu. Não ver a árvore da vida, não vida eterna. Tudo isso é desejo egoísta. Que o seu desejo maior seja estar com aquele que você mais ama. Que é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. E que todos nós juntos possamos estar em pé no grande dia de Deus e poder encontrá-lo nas nuvens dos céus. Amém. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para ativar o áudio para vocês todos, para a gente poder ativar áudio. Aqui, ativar vídeo. Eu vou ativar aqui. Se vocês quiserem, podem ativar. Deixa eu ver aqui. Vocês darem o seu recadinho. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu estou aprendendo esse negócio aqui. Não é aqui. Não. Por aí, eu não sei se vocês conseguem. Vocês conseguem ativar o áudio, o vídeo aí? Sim, conseguindo. Aqui parece que deu certo. Deu certo. Ok. Ativar. Ativar. Estou ativando todo mundo aqui. Estou ouvindo. Ok. Foi uma bênção estar com vocês. E agora eu vou fazer outro convite para vocês. Ok? Deixa eu ativar aqui. Essa mãozinha levantada, eu preciso aprender o que é isso aí. Essa mãozinha levantada é uma coisa, gente? Pedindo para falar. Ah, é? Então, Pedro Bertoluza pediu para falar. Então, e o Jonathan também. Vou deixar eles falarem. Então, só o Pedro Bertoluza fala agora. Vamos lá. Tá me ouvindo, Pedro? Tem mais um. Ah, então. Peraí, eu pedi para os outros cortarem o seu som. Vocês que cortam aí agora. Para ficar só o Pedro Bertoluza, que é a mãe dele, que vai falar. Para a gente poder ouvir, tá bom? Tem um som aí saindo aí. Alô, alô. Pedro Bertoluza, que é a mãe dele, pode falar. Oi, daí, mas não quer para comentar? Não, só levantou a mão, não sei. Não, quando eu levantei a mão, eu pode dizendo amém. Amém, então tá bom. Tá ok. Jonathan, você levantou a mão, você quer falar? Não, bom estudo, agradecer pela reflexão aí, que Deus vai abençoar a sua vida também. Amém. Você respondeu a pergunta de ontem da Silvia, que ela colocou no Facebook. Que eu não lembro qual foi a pergunta. Ela perguntou se as mulheres também sacrificavam os animais na hora que ia pro... Ontem teve uma pergunta, eu vou responder aqui agora, tá bom? Sim. A pergunta de ontem foi se as mulheres também faziam sacrifício de animais. Não. Mulheres não. Só os homens, ok? Esse era um papel do sacerdote do lar. Ele que levava o sacrifício, levava o animalzinho para ser morto, ok? Isso não era mulher. Isso é muito importante para a gente entender hoje. Os homens é que devem apresentar as suas famílias a Cristo. No culto familiar pela manhã, no culto à noite, não é responsabilidade da mulher, é responsabilidade do homem. Você que deve ser quem chama, não é você que é chamado. É você que deve puxar a fila, porque você tem a comunhão direta com Deus e recebeu a ordem de Deus para você ser o líder, o sacerdote do lar. O homem não é só provedor de comida. Aliás, ele nem é provedor de comida. O homem, ele é o sacerdote do lar. O provedor do nosso alimento é Deus. Então, o homem deve ser o provedor físico, mental e espiritual da sua esposa e dos seus filhos. Então, ele deve receber de Deus
e instruir a esposa, ensinar no caminho, ensinar os filhos, ensinar as filhas. Para quê? Porque ele é que é o sacerdote do lar, ok? Então ele recebe de Deus, por isso a comunhão do homem deve ser mais intensa do que a comunhão da mulher. Não estou falando que é diferente, não é isso. Estou falando assim, que o homem, ele recebe diretamente de Deus e ele repassa para sua família. Por isso ele é o sacerdote do lar, ok? Apareceu um negócio aqui que eu não sei o que é isso. Pois não, daí, é verdade que não vai ter mulheres entre os 144 mil? Irmã, eu nunca vi essa história. Nem eu. Nunca vi isso, tá bom? Eu já ouvi. Mas isso não tem base bíblica. Eu não tenho nem base bíblica, nem profecia. Não vi nada escrito sobre isso. Tá? Você pode se preparar que você pode falar, tá bom? Fico mais feliz sabendo. Amém. Eu também, viu, irmã? Eu também, viu? Não por causa de mim, mas por causa da minha esposa. Fiquei triste com ela, já me alegrei. Tem muitas coisas que se colocam lá, mas não se provam, né? Alguém mais? Deixa eu ver se algum... Oi, quem tá falando? Foi eu. Eu quem? É uma... Hã? Joseph. Oi, Joseph. Joseph. Oi. Assim, uma grande questão que eu me debato muito é em relação sobre a alimentação. Assim, como eu estou na idade ainda, algumas pessoas que não aceitam a reforma em saúde alegam o seguinte: moço, os alimentos de hoje em dia estão tudo contaminado. Assim, como que eu devo responder para essa pessoa que tem esse questionamento, tem esse aceleramento de pensamento? É uma boa pergunta. Eu vou responder você com uma síntese do seu. Bom? Vamos lá. Serpente tem veneno? Sim. Alô? Sim. Tem veneno, não tem? A serpente que picou Paulo, tinha veneno? Sim. Tinha. Tinha, não tinha? Eu pergunto, ele morreu? Ele morreu? Não morreu. Não. Agora eu pergunto, Paulo estava fazendo a vontade dele ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. Vontade de Deus. Então, olha só, o que eu entendo? É claro que eu não estou dizendo que você não tenha que plantar o seu pedacinho de alimento e cultivar o seu próprio alimento, porque esse é o conselho de Deus para nós. Mas eu entendo da seguinte forma: quando você ora a Deus por buscarem fazer a vontade dele, mesmo lá na cidade, numa situação que você ainda não está, mas desde que você não tenha sido rebelado com a mensagem de vida no campo. Você tá, não, eu não quero ir para o campo, eu não vou porque eu não quero, porque eu não gosto, e vou ficar aqui e vou ficar em rebelião contra Deus. Não estou falando nesse contexto, estou falando no contexto assim, eu quero sair da cidade, eu estou me preparando para tal, mas ainda tem um momento, estou aqui no percurso. Eu particularmente entendo que quando você ora a Deus e pede a Deus para que abençoe esse alimento, que não é transgressão da lei, não estou falando para você abençoar a carne, tá? É para abençoar aquilo que Deus pediu para você comer, que é o alimento natural e que Deus pediu para alimentação como se fosse vegetariana. Aliás, nós não somos vegetarianos, nós não somos vegetarianos estritos, nós também não somos veganos. Tem muita gente que confunde. Eu sou vegetariano. Não sou vegetariano. Você é vegano? Também não sou vegano. Você é vegetariano estrito? Também não sou vegetariano estrito. Então, qual que é a reforma de saúde que você tem? A gente tem que explicar o seguinte: a minha reforma de saúde é a reforma do remanescente. Poxa, mas o que é isso? O que é remanescente? Olha, quando você fala para a pessoa que a sua reforma de saúde é a reforma do remanescente, ela já vai perguntar para você o que é. Aí você já engata. Você colocou a primeira, entrou. Agora você dá a segunda e vai embora, que você vai embora. O que você vai dizer para ela? A reforma de saúde remanescente, o que é isso? Assim, eu como para a glória e honra de Deus. Porque eu entendo que no tempo do fim é quando nós teremos a maior prova, e Deus, para nos provar, Deus quer nos preparar o corpo físico para poder adorá-lo perfeitamente. E aí você vai explicando, olha só que coisa, você já engata ali e vai embora, você gera um questionamento da parte da pessoa. Então eu vejo assim, hoje na cidade existem muito alimento com agrotóxico. Aí você, mas então eu vou comer carne. E eu pergunto você, e carne não tem agrotóxico? Vai dizer que carne não tem hormônios. Né? Então a carne também tá. Então essa pessoa também não pode comer carne. Eu não posso comer um alimento natural, então você também não pode comer carne, porque a carne está cheia de agrotóxico e está cheia de veneno também. Hormônios e muitos outros remédios que eles aplicam nos animais para os animais não terem doença.
ok? Então é assim que eu imagino e penso, tá bom? Tem mais? Respondi sua pergunta, Joseph? Ok, obrigado. Olha, pretexto para... Deixa eu só perguntar. Ô, Joseph, pretexto para desobedecer a lei de Deus vai existir aos milhares e aos montes. Agora, cabe a cada um buscar o que quer fazer, se obedecer ou não desobedecer a Deus, né? Quem ia falar? Não, daí? Daí? Oi, não, por não. Pode falar, irmã. Olha só, eu lembrei de uma pergunta, porque na quarta-feira, se eu não me engano, não lembro se foi na quarta, mas você, nesses estudos que você tem feito, você falou sobre os adventistas da dominical, que ali fecha para os adventistas. É isso mesmo? É isso que eu entendi? Olha, irmão, eu disse o seguinte, que de acordo com... Isso não foi agora, né? Foi no outro estudo, né? Não foi quarta-feira agora. Foi do outro estudo sobre os ladrão da noite. Eu estava mostrando que, de acordo com... Se nós olharmos para as virgens, as 10 virgens é uma parábola que Cristo contou para o tempo do fim, para a igreja do tempo do fim. Ela aconteceu no tempo da Sarah White, e a Sarah White diz que isso vai se repetir novamente no futuro. Ok? E lá na Sarah White, o que foi que despertou o povo? Foram duas coisas. Foi o anjo que despertou o povo, juntamente com o quê? Com o decreto dominical. Ok? O decreto dominical já aconteceu lá no tempo da Sarah White. Se alguém não sabe, pode ler na história, o filho da Sarah White foi preso por guardar o domingo. Porque o decreto dominical já havia sido implantado lá naquele tempo. Quer dizer, por guardar o sábado, não é por guardar o domingo, por guardar o sábado. Então, o tempo do fim se repete. E eu, particularmente, eu entendo que o grito é o que causa o despertamento das virgens. E, ao meu ver, o que vai causar o despertamento da igreja adventista, do movimento adventista e dos membros da igreja é o decreto dominical. Só que quando ele vem, já não tem mais chance. As pessoas hoje, Satanás está fazendo aqui, olha, é como se você dissesse assim, olha, eu vou me preparar quando o decreto vier. Satanás está colocando isso na mente, quando o decreto vier, eu me preparo. E aí Satanás fala assim, eu não vou pôr o decreto, porque se eu pôr o decreto, esse povo se prepara. Se o povo se prepara, ele volta e acabou para mim. Então Satanás não tem interesse em pôr um decreto. Okay? Então, olha só, o decreto, lembra que tudo que acontece na Terra, irmãos, é por permissão de Deus. Sim. Deus, por exemplo, Satanás foi lá e falou assim, o Ló é feliz e é abençoado, ele é fiel porque você o abençoa. Aí Deus falou assim, tá bom, eu permito você descer lá e fazer o que você quiser, mas não tira a vida dele. Ou seja, Satanás só pode agir com a permissão de Deus. O decreto dominical, quem permite é Deus. Mas quem é que faz com que ele aconteça? Satanás, ok? Usando o quê? Os instrumentos políticos, os instrumentos de guerra e as leis para ir contra aqueles que já estão prontos. O decreto não vem porque vai preparar um povo. O decreto vem porque tem um povo que está pronto e selado e Satanás não quer impedir que esse povo avance. Então, o último recurso que ele quer usar é o decreto dominical, porque ele não quer que esse povo que está pronto avance. E como ele conseguiu fazer isso lá no passado, em 1890, por volta disso, quando o decreto dominical foi implantado, e ele conseguiu fazer com que o povo voltasse para o deserto, porque a Sarah White disse que o povo rejeitou a mensagem e agora voltou todo mundo para o deserto, no tempo do fim ele vai tentar fazer a mesma coisa, mas ele não consegue mais. Agora esse povo, eles é como se fosse lá o povo de Canaã, 40 anos dando volta no mesmo lugar, e falou assim, agora chega, não queremos mais dar volta, a gente quer entrar na cidade. E essa geração também agora vai dizer, chega de ficar rodeando a terra. Nós vamos agora entrar na cidade e a Canaã celestial. E eles avançam, ok? Então, o decreto dominical, ele vem e ele causa um despertamento. E se a igreja, a gente diz que a igreja adventista são as 10 virgens, e se são as 10 virgens na igreja adventista, esse despertamento das virgens, quando elas despertaram, 5 estavam prontas na hora do grito e 5 não estavam prontas na hora do grito. E quando essas que estavam prontas na hora do grito, foi definido o destino dela antes do grito. E na hora que veio o grito, elas só apareceram. E elas vão entrar na festa. E as outras 5 apareceram também na hora do grito e elas não entram mais na festa. Porque não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Então, para mim, o encerramento desse processo é na hora que é um pouco antes do grito. Porque quando o grito vem, elas despertam, não tem mais chance de preparação. Ok? Então, eu entendo que quando o decreto vier, é o sinal do fechamento da porta da graça para os adventistas. E a porta da graça permanece aberta para os de fora. E dentro da igreja adventista, para alguns está aberta. Para quem? Para aqueles que não tiveram contato com essa mensagem.
Mas aqueles que tiveram contato com a mensagem, das 3 mensagens de preparação, de arrependimento de pecado, confissão e purificação do santuário terrestre da terra, esses já receberam a mensagem, então já entenderam. Ok? Ok, entendi. Perfeito. Tá bom? Alguém mais? Tá bom. Se não tem mais pergunta, nós vamos encerrar. Eu quero agradecer, então, a todos que participaram pelo Facebook, que participaram aqui pelo Zoom, e que bênção, a gente conseguiu transmitir pelos 2 lugares ao mesmo tempo e não travou. E agora eu quero fazer um convite para vocês, eu vou mandar um link para vocês de um estudo que está acontecendo agora às 5 da tarde, começou às 5, né, a gente está atrasado, era para eu ter acabado às 5, e que vai ser transmitido pela internet. É um pastor nos Estados Unidos, muito bom, vai falar em português, tá bom? A gente assistiu hoje de manhã e você pode assistir agora à tarde também, tá bom? Vai ser transmitido pelo Facebook, eu vou colocar aqui o link no Facebook, quem quiser é só entrar lá. Todos aqui no Zoom têm o meu Facebook? É o pastor Bó? Sim. Não é o pastor Bor, não. É o pastor Daniel Spencer. Daniel Spencer. Tá ok? Muito bom. Todos têm o meu link no Facebook? Sim. Então tá bom. Eu agradeço a vocês, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. A gente já orou? Nem lembro se a gente orou. Então a gente vai fazer oração pra gente encerrar. E já a gente vai lançar a próxima live, que também talvez sejam 3 dias ou 4, né? E nós vamos preparar para vocês, vão ser sobre as 3 mensagens angélicas e o processo de santificação dentro do santuário, tá bom? Nós vamos entender as 3 mensagens angélicas que muita gente hoje não entende. Se você ficou com alguma dúvida do santuário, você pode mandar para mim por aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, e que eu vou responder vocês, tá bom? Um abraço para todos e vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por essa mensagem tão maravilhosa que é o plano da salvação, escrito em detalhes por meio dos móveis e dos utensílios e dos rituais do santuário. Eu te agradeço, Senhor, por esses detalhes. Te agradeço por essa mensagem ter chegado até nós e nós podemos ter compreendido. Em nome de Jesus, nós oramos por todos aqueles que assistiram pelo Facebook, pelo WhatsApp e que compreenderam essa mensagem. Para que eles possam entregar a sua vida a Ti, Senhor, porque o momento está chegando ao fim. Em que o Senhor tirará as vestes sacerdotais e colocará as vestes de juiz. E aqueles casos que estavam no santuário, todos serão decididos por toda a eternidade. E que o nosso nome seja colocado entre aqueles que estará escrito do seu lado, arrependido, confessado e salvo. E que possamos estar entre os salvos nos últimos dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu queria passar um último detalhe para vocês, uma mensagem rapidinha. Isso eu descobri, era para eu ter falado, eu acabei esquecendo aqui, devido a ter que controlar muita coisa ao mesmo tempo aqui, a gente fica com a mente muito ocupada, né? Então a gente acaba perdendo. Mas você que está nos assistindo ainda, eu quero deixar um outro detalhe para vocês. Na quarta-feira eu estava estudando e na quinta-feira uma pessoa entrou depois da live e a gente começou a conversar, a gente foi até umas 11 da noite. E ela me passou alguns detalhes que eu fiquei encantado que a gente estava estudando junto. E eu quero que você entenda isso, o pessoal aqui também não sabe ainda. As vestes do sacerdote, nas borlas das vestes, tem 2 coisas. Uma romã e uma campainha. Que a romã era uma campainha, né? Tinha uma romã e tinha aquele detalhezinho que eu falei para vocês que nós lemos. O que é? Um filetinho azul, lembra? E é interessante que essa pessoa me mostrou que as vestes eram assim, era uma bolinha dourada, que era romã, e uma bolinha azul, uma bolinha romã, uma dourada. E dava toda a volta na veste. Então, o que é o azul? Vocês lembram o que é o azul? Representa a lei de Deus. E o que é o ouro lá no santuário? Vocês lembram o que era o ouro no santuário? Representa a natureza divina de Cristo. Não é? Nós vimos lá que todo o interior do santuário ele é todo em ouro. E olha que coisa linda, irmãos. Essas bolinhas que ficavam em volta das vestes do santuário eram 72 bolinhas de ouro que ficavam em volta e mais 72 bolinhas azuis. Quanto que dá 72 mais 72, irmãos?
144. 144. E olha que coisa linda. Essas bolinhas anunciavam quando... Os 144, essas bolinhas anunciavam quando o sacerdote estava entrando aonde? E no Santíssimo. E que mais que anunciava? Quando ele estava? Saindo. Quem que entra e sai com ele? Aqueles que têm o caráter de Deus, que é a sua lei, e aqueles que recebem a natureza divina de Cristo para entrar e sair do santuário e anunciar quando ele faz isso. Os 144 mil. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu fiquei encantado quando eu vi isso. Eu falei, mais um que eu vou colocar já na palestra para a gente colocar aqui. Que Deus abençoe você, então. Eu vou mandar o link agora no Facebook para você poder entrar e assistir quem quiser, né? Não é obrigatório. Irmão, uma pergunta rapidinho. Diga, Sanderson. Onde que está registrado que eram 72 romanos e 72 Então, esse quem me passou é um sacerdote judeu. Ele falou assim, olha, eu vou te passar, e eu tenho até o link para vocês assistirem. Ele está em inglês, vai ser bom, Sanderson, porque eu vou pedir para você traduzir, tá em inglês, tá bom? Me manda depois. Tá, eu vou te mandar o link, você vai traduzir para a gente poder mostrar para o pessoal aqui, tá bom? Esse sacerdote judeu falou assim, né? Os detalhes. E esses detalhes ele colocou, tem num livro, e tem um documentário também na internet, para vocês verem. E é uma pessoa que não é nem adventista. Por favor. Tá? Essa pessoa nem é adventista. O documentarista nem é judeu. Ele falou assim, ele não tem interesse, ele nem sabe talvez o que dá 72 mais 72, que dá 144. Pra gente tem significado, mas para ele não tem nada, ele só estava mostrando, olha, nas vestes ficava assim, eles encontraram essa bolinha lá aí que representava essa romãzinha que ficava presa, e ela presa com mais 72 bolinhas azuis e 72 bolinhas douradas, representando o ouro e representando a lei de Deus. Eu fiquei encantado quando eu vi aqui, né? Tá bom? Eu mando para você sim, tá bom? Eu quero dar uma olhada. Um abraço para todos vocês e até a nossa próxima live, que nós vamos falar sobre as 3 mensagens angélicas e o santuário e a salvação, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Feliz semana. Para vocês todos. Feliz semana para todos. Amém. E para você que também que nos acompanha aqui pelo Facebook, um abraço para vocês. Deixa seu recadinho aí que depois a gente vai responder, tá bom? Um abraço para todos vocês. Encerrar. Que detalhe, né? Muito lindo. Quando eu vi sobre os 72 de ouro e 72 de azuis, eu fiquei, rapaz, 144. E eles anunciam quando Jesus entra e quando ele sai, no dia do juízo. Porque era só nesse dia que o sacerdote entrava com essas vestes. Muito lindo, né? Eu fiquei